Pega daí, Dick. Vamos lá. A datação e a autenticidade do livro. Foram feitos testes de carbono 14 em 2009 na Universidade do Arizona, em parceria com a biblioteca Beinecke da Universidade de Yale, em si, né? Da biblioteca de Beinecke da Universidade de Yale. Os testes analisaram o pergaminho feito de pele animal e indicaram um alto grau de confiabilidade, verificando que o material foi produzido entre os anos de 1404 e 1438. Tá? Durante muito tempo, levantou-se a hipótese de que esse manuscrito ele pudesse ser uma fraude. E a gente já tinha falado isso lá no início. Só que essa daí é uma hipótese, assim, opinião própria, descartável, né? Porque não cola muito de como que isso vai ser uma fraude, né? Ou embuste intelectual. Mas justamente por toda a riqueza de complemento que a gente tem aí, com relação aos desenhos, com relação aos próprios indicadores, né, dentro de uma questão astronômica, quando vai se notar a questão do estudo da cosmologia, a questão do estudo da astronomia, existe um mínimo de um embasamento, mesmo que a linguagem seja uma linguagem desconhecida, a figurativa não é, a ilustrativa não. Então, dá para se interpretar com fidedignidade quando você olha essa parte do simbolismo. Tá? Então, em 2009, o manuscrito ele foi submetido a esses testes e vem justamente toda essa parte da veracidade da documentação dentro desses elementos. A pessoa está meio lesa, tá, gente? Eu estou morrendo de sono. Não sei que sono é esse que está me dando, gente. Eu botei até no chat aqui. E, além da datação do suporte físico, existem outros elementos que são verídicos ali dentro, né? E que podem, literalmente, dar a base dessa veracidade, que é a tinta utilizada, o estilo caligráfico, todos os pigmentos, a própria encadernação, são conhecidas do período em que nós temos aí a datação através do carbono 14. E aí sustentam mais ainda a veracidade do documento. E outro ponto que a gente pode dizer que é fundamental dentro de toda uma complexidade do manuscrito é que a escrita ela apresenta padrões estatísticos semelhante ao das línguas naturais. Tem regularidade, tem repetição, tem estrutura, que seria extremamente difícil de se reproduzir de uma forma artificial e consistente ao longo dessas centenas de páginas, especialmente dentro de um contexto tecnológico do século XV. Tá? Então, por isso que, dessa forma, o consenso acadêmico, hoje, né, atual, é que o Voynich é autêntico, que ele foi produzido numa Europa medieval, dentro de uma Idade Média, e é fruto de um sistema de conhecimento real, só que ainda não decifrado. Tá? O mistério ele não está mais se envolve que ele é falso ou que ele não é falso, mas no fato de que o conteúdo dele opera fora de modelos tradicionais, dos modelos conhecidos não só da época, mas dos quais a gente tem conhecimento até hoje. Essa linguagem que foi utilizada foge das linguagens tradicionais, da interpretação tradicional e desafia os limites da nossa mente. Por isso que ele precisa ser olhado, mais uma vez batendo nessa tecla, de uma forma única, por cada um que vai examinar. Que muito, eu ouso dizer, que é para ser dessa forma. A alquimia, ela é assim. O que é a alquimia? A alquimia, principalmente quando você vai lidar com a alquimia, ela é muito particular e muito peculiar. Ela diz muito de você, ela diz muito de quem manipula, diz muito do alquimista em si. Então, não só quem está ali fazendo, criando, inventando, mas quem está ali para ler e para acrescentar e para, de repente, até
discordar de muita coisa, porque faz parte, isso é bom, né, do que tá escrito, do que está ilustrado ali, e mesmo anexar. E é essa liberdade que eu vejo no sentir quando se olham as páginas de um manuscrito como esse. Pega daí, vai lá. Eu acho interessante, assim, como a Dini estava trazendo, os resultados com a datação de carbono só são feitos em 2009. Até 2009, a possibilidade de que fosse uma grande fraude e que tivesse sido o próprio Voynich a compor aquilo ali, era uma das teorias mais aceitas. Então, ele só começa a ter realmente consistência científica a partir de 2009, que ele está dizendo, olha, esse troço realmente é do século XIV, século XV, né, 1400 e pouquinho. Então, um negócio antigo. E aí que a academia passa a se debruçar com mais afinco na tentativa de decifrar. Então, como os criptógrafos já tinham meio que desistido de dizer, olha, o negócio aqui não é um código, realmente é uma língua, né? Ele passou a ser chamado de voiniquês. Já ganhou uma língua própria. Tá? Hoje as teorias mais aceitas sugerem que talvez seja uma língua já extinta, provavelmente derivada do romance. O romance é um pré-latim, como se fosse um latim arcaico, pré-latim, e que tem linhas comuns, né, com o próprio latim, com o português, com o italiano, o espanhol e várias outras línguas faladas hoje em dia. Mas por ser uma língua extinta, a gente já não tem mais as referências. Seja como for, gente, se vocês colocarem só no Google procurar sites e Voynich, tem dezenas de sites, de grupos de pesquisa estudando sobre. E alguns sites muito consistentes, tem um site da Alemanha, que é de onde a gente tirou esse material, que é maravilhoso o tipo de material que eles apresentam ali, tá? E com muita interação com as pessoas também. Então, aqui está dando o exemplo de quais são os símbolos. A gente vai chamar de símbolos, apesar que não são necessariamente letras, mas se considerando que uma escrita ela é composta por letras que se agrupam e formam palavras, e palavras que se agrupam e formam frases que vão constituir os textos, se atribui que o voiniquês também siga essa regra. Tá? E como a Jenny tinha falado, o mais aceito hoje é que ele tem características de uma língua natural. O que é uma língua natural? É uma língua verdadeira, que era falada, uma língua criada pelo uso, e não simplesmente uma língua artificial, como, por exemplo, o élfico criado pelo Tolkien, nos livros dele. Né? Então, ela mantém a estrutura de linguagem. E existem alguns testes estatísticos que se aplicam e que a gente consegue verificar, que eu vou falar mais para frente. Então, aqui estão os símbolos, né, os mais vistos. Esse símbolo aqui é um dos que chama atenção quando a gente está vendo o texto. Tá? Existem várias tentativas de fazer comparação com hieróglifos, com símbolos celtas, com runas, com gaélico antigo, com todos os símbolos, simbologias que vocês possam ter imaginado, alguém já tentou fazer correlação. Tá? Inclusive fazendo tentativas de transliteração. Essa letra aqui equivale a um M. Então, se eu substituir com M, como é que ficaria a pronúncia dessa palavra? Então, existem milhares, realmente milhares de tentativas de decifração dessa forma. Tá? Então, vocês estão vendo que é o mesmo símbolo, ele aparece ao longo do texto de formas discretamente diferentes, tá? Que parece ser o número 4, mas provavelmente não seja um número, seja equivalente a uma letra. Outra coisa que foi observada é que provavelmente existam mais do que uma pessoa escrevendo esse livro. Já numa das primeiras análises feitas na década de 80, o pesquisador ele observa que tem dois tipos, que ele chama de parte 1, parte 2, ou escritor 1 e escritor 2, porque tem um que escreve com as letras bem retas e outra no qual elas são mais inclinadas. Então, o aspecto da letra parece ser diferente, sugerindo que sejam pessoas diferentes que escreveram esse livro, ou seja, e aí a coisa vai ganhando mais contexto, porque a gente não está com um livro feito por uma única pessoa, mas uma construção coletiva.
uma coisa que seja de um grupo e não de uma única pessoa. Tem algumas pesquisas apontando até 5 redatores diferentes para o manuscrito de Voynich hoje, tá? Mostrando a mesma letra, com pequenas diferenças na inclinação, na textura, na força de escrita, que poderia, então, isso aqui foram feitos estudos grafotécnicos, né, usando as técnicas que se usa hoje para grafologia pericial. Então, existe alguma divergência, mas pelo menos quatro redatores diferentes comprovadamente escreveram o manuscrito. Então, isso aqui já começa assim, talvez aqui a gente não tenha um livro de exposição, um livro bonito para ficar exposto, mas realmente um manual, um guia de bolso que anda junto, que eu estou folhando, que eu estou lá fazendo a poção e eu estou folhando. Então, ele tem muitas marcas nos pergaminhos. Ele tem marca de líquidos derramados, tem borrão de tinta, tem amassado. Então, ele sugere que fosse um material que realmente era muito manuseado, um material que era consultado. Então, se ele é consultado, essa linguagem abstrata não era abstrata para todo mundo. As pessoas que usavam esse código, eles tinham acesso a essa linguagem. E o que talvez tenha acontecido é que essa linguagem tenha se perdido. Uma das teorias, inclusive, é que ela tenha sido associada aos cátaros, embora eu não aceite essa teoria pela justificativa que é dada, mas até isso foi falado, e olhando bem, assim, não é uma coisa herege, né? Então, o que a gente tem que pensar assim, se a datação de carbono é de 1400, a gente tem que entrar na mentalidade do que estava acontecendo em 1400. A gente tem o império da Igreja Católica como o grande fiscalizador da vida do cidadão. E nada que tivesse fora da teologia da Igreja e daquilo que era aceito pela Igreja poderia ser divulgado. E os próprios ensinamentos herméticos, eles têm que ficar escondidos. A alquimia é uma ciência proscrita, né? Ele quer enganar Deus, ele quer conseguir a vida eterna. Então, começa a ficar mais lógico que isso seja realmente uma coisa que precise ficar escondida e que não seja para todos os olhos. E por isso que os códigos, eles realmente começam a se desenvolver nessa época. Quer pegar daqui? Aí a gente consegue ver, inclusive, nessa figura, a comparação entre o latim medieval e a diferença do manuscrito de Voynich. Eu sei que não dá para vocês, de repente, quem está numa tela maior consegue, mas é diferente. É bem diferente. A forma, não só a forma, mas como a cadência da escrita aí, pronto, ó. Como a cadência da escrita, né, como todo esse sequenciamento que se dá, a forma como é colocado o próprio texto é bem diferente. Não dá para se ter essa comparação com relação ao latim em si, né? Por mais que é a forma que existe, né? Quando a gente está falando de uma questão de busca, né? De uma semelhança em si, de algum jeito os nossos olhos, a nossa mente, o nosso cérebro vão ser condicionados a procurar padrões semelhantes para aquilo ali que está sendo mostrado. Então, a pergunta não é, então, será que a gente conhece? A questão é, por mais que a gente desconheça o significado, a hora que nós olhamos, existe uma identificação. E isso deve acontecer com muitas e muitas pessoas, inclusive com os próprios estudiosos céticos, vamos colocar assim, na hora que olha para isso aí. Então, a ordem natural dos fatos vamos buscar alguma coisa conhecida, porque isso aí eu conheço. Se isso aí eu conheço, tem que ter alguma referência, né? A mente científica, ela vai nessa. Então, precisa de embasamento, precisa de referência. Mas e se a gente não tiver? Essa é a questão. E se não existe, dentro de uma comprovação científica, algum documento ou alguma língua registrada que seja semelhante a essa? E se isso está implícito na consciência? Se isso está ali, ó, vagando aqui na nossa consciência, não vai achar, né? Não vai achar, porque se você for procurar pelos meios tradicionais, pelos meios normais, essa escrita não vai ser achada. Agora,
tem umas repetições, a Anne aumentou bem a imagem aí, e dá para ver, né, de uma simbologia de é como se a fono, né, da palavra fosse muito igual. A hora que a gente fosse ver, fosse ver. Eu já estou no passado, gente, porque eu acho que eu já viajei para esse negócio aí. A hora que você olha para toda essa questão da letra, parecem palavras muito semelhantes, com um acrescentar de algumas vogais ou de. Olha que interessante quando a gente dá uma olhada ali, parece um M e depois a coisa só muda dentro de uma letra final. É muito interessante, que para mim soa como notas musicais. Isso aqui já foi mapeado de todos os jeitos que vocês possam imaginar. Então, por exemplo, essa letra aqui que parece um 4, ela só aparece no início da palavra. Sempre vai aparecer no início. E ela sempre é seguida por essa outra que parece um Ozinho aqui. Um O, né? Pois é. Tá? Essa aqui é uma dos caracteres mais frequentes e pode aparecer em várias posições. Tem essa que parece um 8, também aparece em várias posições. Ela é considerada, diz que tem em torno de 14 a 20 caracteres individuais, pelo que eles conseguiram identificar. Tem alguns símbolos que parecem que se entrepõem entre as linhas, eles não sabem dizer se é uma marca de continuidade. Essa aqui é a parte final do manuscrito, que eles chamam, que é a parte que só tem texto, e que eles chamam de parte do receituário, porque eles interpretam esses desenhos aqui como estrelas ou como se fossem flores, como se fosse um ícone, um itemzinho marcando entradas de coisas, né? Tipo, né? Mas, assim, é especulativo, como quase tudo que se tem aqui é bastante especulativo. Seja como for, quando a gente olha isso aqui, o que a gente está vendo é que parece realmente uma linguagem, parece uma escrita coerente. Não existe hesitação na fala, na escrita. Então, parece que é um texto fluido, que a pessoa que está escrevendo não está parando para pensar, para fazer substituições. Existe automatismo nessa escrita. Ela é escrita da esquerda para a direita, como a escrita ocidental. A margem é alinhada pela esquerda, na direita ela é irregular. Então, são coisas que são levadas em consideração. Alguém colocou aqui que parece um alfabeto árabe, sim, só que ele é escrito da esquerda para a direita, não da direita para a esquerda, como se fosse um alfabeto árabe. Então, assim, a gente ainda vai descobrir o significado disso tudo aqui. Né? Uma hora a gente vai... Isso vai ser... E a Marici está dizendo, parece tão familiar. E é realmente Sim. Isso. Né? E parece música. Quando eu olho... Olha que a Esther está dizendo aqui. Ó. Artista, o meu é bem assim, vai desenhando, escrevendo o que está pensando. E as letras, elas são quase sonoras. Quase quando você olha e você vê música na letra, você vê um desenho, né, de uma colcheia, de uma semicolcheia dentro de uma pauta musical, né? Quando você vai desenhar a clave de sol, que você faz com tanto capricho dentro daquela pauta, é uma verdadeira caligrafia. Então, quando eu peguei e fui olhar e dar uma observada, aquilo para mim soou como música. A forma como está escrito, né, vem muito nisso. E está aí, ó, o que já tentaram para decifrá-lo? Ao longo de mais de 100 anos de investigação contínua, mais de um século, o manuscrito já foi analisado por linguistas, criptógrafos militares, matemáticos, historiadores, cientistas da computação e, mais recentemente, por sistemas de inteligência. A IA, agora, né, veio para investigar, veio para complementar essa investigação. Então, nós temos aí uma vasta investigação onde nem a própria inteligência artificial conseguiu produzir uma tradução consensual e funcional desse texto. Tá? E outra, a gente ainda vai mais a fundo. Vocês acham que, diante de um documento desses, quem mais gostaria de estudar isso? Que aquelas agênciazinhas que a gente conhece, tão bonitinhas, de 6 letras, né? A começar pelo M, né? Com o 6zinho lá,
que é da própria Inglaterra, né? E os criptógrafos de forças militares, do próprio aí, vamos lá, Exército dos Estados Unidos, durante a nossa querida Segunda Grande Guerra, né? Pesquisadores ligados a grandes universidades, né? E vocês têm os nomes das que circulam, as principais, Yale, Cambridge, né? Stanford, e o próprio William Friedman, considerado o pai da criptografia, fez questão de estudar e dizer que o texto não se comporta como uma cifra convencional. E não dá para se comportar. Né? Todas essas instruções, né, desse manual de escrita que a Anne deu ali, que parece um árabe, mas não segue o alfabeto árabe. Né? Aramaico está longe de ser. Latim, medieval, não é. E vai descartando. E o que vai chegando para a gente com toda essa questão de descartar esses possíveis alfabetos, essas possíveis escritas? A questão de que é uma linguagem mais antiga do que a gente supõe. Bem mais, né? Então. E talvez mais antiga do que o suporte onde ela está localizada, né? Exatamente. Pega daí, vai. Então, hoje o que a gente pode afirmar com certeza sobre o manuscrito de Voynich? O texto não é aleatório, então não é né? Não é o de alguém falou um tipo glossolalia ali, né? Palavras que parecem, que mimetizam uma linguagem. Ela tem estrutura, ela segue uma estrutura que parece ter uma estrutura gramatical mais comum a várias línguas. Não é o código cifrado, como a gente já tinha comentado. Ela tem uma lógica interna e segue regras próprias, porque os símbolos associados aos fonemas ainda não são conhecidos. Então, todas as tentativas que foram feitas tentando associar com línguas conhecidas não vão muito longe. Então, assim, é interessante que vamos fazer com latim. Aí consegue decifrar alguns trechos e para ali. Vamos associar com grego. Faz um pouco e depois já não vai mais. Agora tem um pesquisador que está dizendo que é turco. É um turco antigo. Também vai um pouco, mas não é convincente. Com o alemão antigo, tem mais correspondência com o alemão antigo, é o que mais se aproxima. E é interessante que algumas palavras aleatórias perdidas são identificáveis, mas são aquela coisa, por que tem uma palavra lá? Então, quais são as estratégias que têm sido utilizadas? A primeira parte, né, tá lá, 33 páginas tem texto, mas 211 tem desenhos. Então, somente a parte final do manuscrito é que só texto. Todo o resto tem desenhos. Lembra que ele é considerado como se fosse um herbário, né? E aí tem algumas pesquisas que são feitas, né, utilizando justamente essas regras de consistência interna das línguas, né, que é a tal da lei de Zipf. O que diz a lei de Zipf? A lei de Zipf diz que, qualitativamente, quanto mais frequentemente uma palavra é usada, mais curta ela tende a ser. E mais, a frequência da mais usada costuma ser o dobro da frequência da segunda, que costuma ser o dobro da frequência da terceira, que é o dobro da frequência da quarta. Só por um exemplo, na língua inglesa, que é esse esquema que está sendo mostrado aqui embaixo, quando a gente pega um texto aleatório qualquer escrito em inglês, a palavra mais frequente é o the, que equivale ao nosso artigo definido, o os, as. A segunda é o of. E não são palavras com significados, são aquelas conexões que existem entre os vários termos que constituem a linguagem, né? Então, a gente não fica falando simplesmente em substantivos ou em verbos, existem termos, palavras que fazem essas interligações, e justamente são essas palavras que não têm um significado próprio em si que tendem a ser as mais frequentes. Quando foi utilizado, e tem vários experimentos que fizeram isso aplicando a lei de Zipf ao texto do Voynich, se aplica. Ela segue exatamente a mesma dispersão. Tá? Isso sugere fortemente
que seja realmente uma língua natural. Uma língua artificial, ela não consegue criar todas essas nuances, né? Porque vai criar palavras, as palavras elas não vai ter uma estrutura, né? Não vai ter essa preocupação em frequência, porque é artificial, tá? Basicamente é isso. Aí eu trouxe aqui só uma cópia de um artigo que foi produzido aqui por uma equipe de investigadores brasileiros da Universidade de São Carlos, se não me engano, em que eles utilizaram inteligência de máquina, justamente assim, identificando as palavras individualmente, né? E aí não interessa o significado, interessa o desenho das letras e das palavras que permitem com que elas sejam identificadas individualmente, e vendo a frequência com que elas aparecem e a frequência com as quais elas se relacionam com as demais. Então, assim, o negócio é um sistema, um software super complexo, mas eles aplicaram utilizando um texto do Antigo Testamento em inglês, em alemão e em latim, ou foi os três em inglês, agora já não tenho certeza se foram em 3 linguagens de inglês diferentes, em tempos, acho que foi em inglês, mas em inglês arcaico, inglês mais moderno, são 3 versões de inglês diferentes, e o texto de Voynich. E a dispersão é exatamente a mesma, ou seja, uma segunda confirmação de que ela segue esse arranjo de uma língua natural. E que provavelmente, então, tenha caracteres romances e que seja uma língua que venha anterior ao latim. Tá? Então, talvez a gente esteja falando de uma coisa muito mais antiga, que vem de uma tradição predominantemente oral e que, de alguma forma, foi para o papel e que somente aquelas pessoas daquele grupo que tinham acesso a esse conhecimento tinham condição realmente de traduzir esse material.